Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos ao canal da RNEC Indicadores mais uma vez. E hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre programação, de fato, hoje a gente vai fazer um indicador que é muito famoso, tá? Que é o afastamento da média. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar uma média, vamos separar uma média qualquer aqui para a gente poder usar, e nós vamos medir o afastamento do preço em relação a essa média. Depois a gente vai dar uma incrementada, vamos colocar uma coloração, alguns níveis de suporte, resistência, que a gente pode plotar a partir desse indicador e a partir do cálculo que o Profit faz a partir disso. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, indo bem direto ao ponto, é definir os nossos inputs. Eu vou colocar, como a gente fez da vez passada, vou colocar P e nós vamos usar a média de 200 como referência, tá? Só para a gente poder trabalhar. E aí, para a gente poder saber qual é a distância do preço para a média, vamos precisar usar, obviamente, vamos definir aqui algumas variáveis que serão, a princípio, a média, né, que a gente vai calcular, que a gente vai usar, qual é o afastamento dela, tá? Serão variáveis float, e depois para coloração a gente vai usar a mesmo esqueminha, verde e vermelho, que serão variáveis booleanas. Boolean. Show. Pessoal, vocês vão ver que é muito simples, tá? A programação para o Profit é um programa que é relativamente fácil você programar com ele. É relativamente fácil você pegar aquela ideia que você tem de um setup ou de algo que você está fazendo ou de às vezes alguns parâmetros que você quer trabalhar e você transformar isso numa regra de coloração, no indicador. Isso é muito bacana do Profit, porque ele é acessível. Isso aqui que a gente está fazendo é acessível. E você consegue fazer. Tendo as ferramentas certas, fazendo os estudos corretos, tendo alguém que te ajude, que te guie, você consegue chegar em lugares muito altos. Essa é a vantagem de você fazer para o Profit. Tá? Então a gente já definiu aqui as variáveis, definimos os nossos parâmetros verde e vermelho, que a gente vai usar para aplicar a regra de coloração aqui nos candles. E nós temos agora aqui, vamos definir, então vamos pedir, já definimos a nossa média e a gente vai agora pedir para o Profit calcular o afastamento, que foi a variável que a gente usou, do preço em relação à média. O que é isso? A ideia é, toda vez que o preço se afasta muito da média, ele tende a voltar para a média, certo? Vou pegar o gráfico aqui, vou adicionar essa média de 50, média, para a gente poder ter a ideia. Vou colocar uma média de 50, eu vou alterar ali nos parâmetros. Vamos colocar 50 aqui. Só para a gente deixar bonitinho. Média exponencial, aparência. Vamos colocar um cream aqui. Show de bola. O amarelo, né? Fica mais destacado. Fica mais bonito. Bonito talvez não, mas destacado sim. Show, maravilha. Essa aqui é a média de 50. Tá no dólar. 8R. Então qual que é a ideia? Quando o preço se afasta muito da média, ele tende a voltar para a média. Ele se afastou aqui, tende a voltar. Obviamente que muitas vezes o preço pega uma tendência, principalmente o dólar, que é um ativo de tendência em si, mas percebam que ele sempre vai tentar voltar aqui, ele vai ter momentos em que ele vai, quando ele se afasta muito, percebam, 48 pontos aqui, esse daqui 34 pontos, esse pullback aqui ele estava 32 pontos afastado, depois aqui ele estava 20, e aí depois o preço se afastou e tende a voltar, depois ele se afastou de novo da média e tende a voltar, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular a distância do preço em relação à média, fazendo como? A gente vai pegar o preço, o fechamento, obviamente, do candle, menos a média. Vamos ver como é que ficou? Vamos plotar isso aqui. Vou salvar aqui esse trem. Ele vai dar uma travadinha.
Eu faço isso no notebook, maroto. Tá, ele dá uma carregada. É bem rápido, a gente vai adicionar aqui afastamento da média. Vamos adicionar ele numa nova janela. Tá, então a gente percebe, ó, que toda vez que tem um pullback no preço, você vê, ó, o preço veio aqui, fechou e ele vai descendo. Percebam lá no gráfico, ó. E aí quando o preço se afasta mais da média e por aí vai. E aqui quando o preço cruza a média, a gente tem então o padrão zero. Ó, ele cruzou, nós temos praticamente o valor zero aqui, que é simbolizando que o preço fechou abaixo. Ele cruzou a média, ele estava acima e depois ele cruzou a média. O que a gente pode fazer para poder entender isso? A gente vem aqui e adiciona uma linha. Aqui no gráfico vamos adicionar uma linha branca pontilhada. A gente dá OK e salva. Toda alteração que você faz aqui fica salvo no código. Depois, se você quiser adicionar linhas guias, você não precisa usar a função plot. Você pode simplesmente vir aqui e adicionar através desse menuzinho de propriedades da estratégia. Tá, então a gente adicionou essa linha guia no nível 0. A gente percebe que toda vez que ele cruza a média, tá acima, fecha abaixo, ele cruza aqui também. Cruzou a média para cima, cruzou também. Show de bola. Então, aqui a gente tem o calculado preço de afastamento da média. Agora, o que a gente pode fazer além disso, sabendo que quando o preço se afasta muito da média, ele tende a voltar para ela? A gente vai pensar que o preço está muito afastado. Ele se afastou, por exemplo, aqui nesse caso, 95 pontos, só que ele não se afasta de fato 95 pontos, porque a gente sempre tem que calcular dessa forma aqui, tá? Esse aqui que é o cálculo, ó. A gente pega o fechamento e vai até a média, tá bom? Aqui 51 pontos, 48 pontos aqui, tá? Então, a gente tem que, toda vez que o preço se afasta, ele tende a recuar, tá? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Toda vez, vamos definir aqui alguns parâmetros. Eu vou definir aqui um input de... Eu vou colocar o nome dele de retorno. Retorno mesmo. Vamos só... Isso aqui depois vocês colocam o nome que vocês quiserem, tá? Isso aqui é só uma ideia, tá bom? Esse retorno vai ser quando ele tiver 30. Tá? Então toda vez, presta atenção, toda vez que o afastamento for maior que retorno, eu quero que pinte de verde. Não, eu quero que pinte de vermelho. Por quê? Toda vez que ele for maior que o retorno, ele vai pintar de vermelho. Tá simbolizando que possivelmente haverá um pullback a partir daquela região. E toda vez... ele simboliza que é para a gente ficar esperto, porque vai ter um pullback. Que o afastamento. E agora eu quero que quando ele estiver lá embaixo, ele pinte também. For menor que menos retorno, então waiting bar sell line. Tá, vou salvar. Então toda vez que ele for menor que 30, que menos 30 e maior que 30, ele vai pintar e nós vamos adicionar aqui como regra de coloração, só para, obviamente, para pintar os candles, né? Tá, então vamos definir aqui também no nosso indicador as linhas guia no valor de 30. Quero que ele pinte de vermelho, então eu vou colocar a cor de vermelho também. E em menos 30, eu quero que ele pinte de verde. Ok, vamos salvar. E aí ele vai adicionar aqui as linhas e nós vamos ter todas as vezes que ele romper essa região, tá? Então a gente tem aqui, ó, o preço rompeu 30,
ele provavelmente sofrerá um pullback. Isso aqui, gente, não é estatística, eu não estou dando isso aqui, não é call, não é recomendação, tá bom? Isso aqui são estudos que no Forex principalmente o pessoal faz há muito tempo, usam muita média de 200 para medir possíveis pullbacks e afastamentos, mas isso aqui é uma ideia que dá muito certo. Vocês podem ver para fazer pequenos scalps aqui, você poderia no fechamento desse candle fazer scalp, poderia aqui também, só que o dólar, por exemplo, quando ele pega uma tendência, ele vai embora. Então isso aqui é muito perigoso de você fazer em ativos como esse, tá? Percebe, ó, o preço fechou aqui, então a ideia é você esperar ele retornar, esperar ele fazer um movimento já sinalizando uma reversão, como um rompimento de pivô, ou ele renovar um topo, um fundo anterior, para a gente poder pensar em fazer uma operação no sentido do movimento, tá bom? Então a gente tem aqui o afastamento da média. E agora o que a gente pode fazer além disso? Toda vez que ele tiver vermelho, a gente já vai pensar, poxa, olha, ele está já muito longe da média, ele já está muito longe da média, então possivelmente vai sofrer um pullback a qualquer momento. Eu já posso ficar esperto para fazer uma operação nesse sentido, tá? Aí o que a gente pode fazer? Rafael, eu quero que quando o preço estiver abaixo de menos 30, que ele romper o 30, ele me deu um sinal de compra, que foi o que aconteceu aqui, ó. Percebam que aqui o preço estava abaixo de 30, depois ele rompeu o 30, aqui ia gerar um sinal de compra. Eu quero que quando o preço estiver acima de 30, aqui ó, preço acima de 30 e que ele fechar abaixo de 30, ele também me deu um sinal de venda, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, vou adicionar aqui algumas variáveis. Vou colocar as variáveis compra, que é o preço, o afastamento. Eu vou comprar quando? Quando ele for maior que menos 30. Opa, maior que retorno. Para ele ficar atualizado lá bonitinho. E venda quando o afastamento, esse aqui é menos retorno, que é negativo. Quando o afastamento for menor que retorno. Podia colocar junto lá, mas vamos deixar separado. Tá, então, toda vez que o fechamento for, vamos lá, deixa eu isolar esses dois parâmetros aqui para a gente não confundir. Se note, mesmo esqueminha da vez passada, note compra anterior, ou seja, se o anterior era menor que menos 30, se o anterior era menor que menos 30 e o atual é maior que menos 30, então painting bar, série line. A gente vai pintar essa barra de verde. Se note venda anterior e venda, então paint bar vermelho. Vamos salvar aqui para ver o que acontece na brincadeira. Vocês vão perceber, ó, que ele vai pintar os candles de reversão. Olha aqui, que coisa mais linda. Coisa mais linda, bebê. Ó, fechou abaixo, ele estava abaixo de 30, fechou acima. Pum, estava acima, fechou abaixo. Vrum, de novo, compra agora, mais uma vez. Isso são operações contra a tendência. Então são operações muito perigosas de serem feitas. Percebam que no movimento forte, aquele ainda deu um bom trade. Contudo aqui, isso aqui é muito importante, o seu stop precisa ser curto. Tá? Principalmente ativos como o dólar, o seu stop precisa ser curto. Deu uma operação muito boa aqui,
Uma operação muito boa aqui, sempre retornando à média. Percebam, sempre retornando à média. Deu uma operação muito boa aqui também. A princípio 11 pontos, depois mais 15. Não, vocês estão vendo o ouro que o RNEG está entregando para vocês, né? Que o Rafinha está entregando para vocês aqui, né? Agora olha aqui, aqui não deu um trade muito bom, 5 pontos. Aqui você foi estopado, porque o seu stop estaria provavelmente aqui em cima, um stop de 8 pontos, tá? Mas aqui deu um bom trade. Aqui stop, porque o seu stop estaria, certamente, se você entrasse aqui, ele estaria aqui na mínima, 10 pontos. Também estaria aqui na mínima, mais 10 pontos. Também estaria aonde? Aqui na mínima, 16 pontos, ou um box contra, não sei qual é o seu gerenciamento de risco. Então, operações como essa são operações contra a tendência, extremamente perigosas de serem feitas. Não recomendo preço médio, não recomendo que você compre aqui, aumente a sua posição aqui, aumente a sua posição aqui de novo. Não recomendo que você faça isso, tá? Eu recomendo que você, talvez, se você for usar esse setup ou não, que você entre aqui, coloque seu stop em box contra, ou então um valor X de pontos, tá? E use o seu stop de forma consciente dentro do seu gerenciamento, pelo amor de Deus, tá bom? Para você não quebrar, para você não fazer besteira, tá? E aqui, ó, deu um trade bom, aqui stop, depois mais um trade bom. Então, esse setup de afastamento da média é um setup contra tendência, tá? Dá bons trades? Dá excelentes trades. Ou uma coisa que você pode fazer, olha aqui, ó, que coisa. 1 stop, 2 stop, 3 stop, 4 stop. Tá vendo aqui, ó? 1 stop, 2 stop, 3 stop, 4 stop. 5 stops. Percebam que isso aqui você pode usar para inúmeras coisas. E para identificar possíveis pontos de reversão, tá bom? Possíveis pontos de reversão. Ficou um zero aqui no caso. Possíveis pontos de reversão. E agora se a gente colocar aqui um parâmetro, vamos pegar uma média de 21, por exemplo. Vamos salvar aqui, vamos alterar aqui esse parâmetro para uma média de 21. Vamos usar uma média um pouco menor para a gente poder ter uma referência para quem opera scalp, enfim, vamos colocar aqui a média de 21 e aí obviamente o preço se afasta menos da média de 21, né? A média de 21 sempre está muito mais próxima do preço, então a gente também precisa alterar aqui o valor do afastamento, tá? Vamos ver aqui um número, vamos colocar 20. Vamos colocar 20 para a gente ver o que o indicador oferece para a gente, o que esse setup ele pode oferecer para a gente. E aí você fica à disposição para fazer os seus estudos, para fazer os seus testes, tá? Lembrando mais uma vez que não é recomendação. Agora perceba que muitas vezes ele pega a cabeça da reversão, ó. A ideia, pessoal, seria fazer uma entrada aqui com alvo na média, tá? Uma entrada sempre com alvo na média, tá bom? Ou então você vê aí o seu gerenciamento, tá? Percebemos que ele dá sinais muito bons em compensação e em forte tendência ele vai contra, tá? Como nesse caso aqui, por exemplo, nesses dois casos, por exemplo, tá? Aqui, tá bom? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. E se você quiser saber como desenvolver esse e muitos outros indicadores, regras de coloração, saber muito mais coisas de forma muito mais profunda sobre programação do Profit e desenvolver suas próprias ferramentas, né, suas próprias colorações, indicadores, eu vou deixar aqui no link abaixo, tá? O curso do Skiller App, que é o melhor curso de programação de Profit Chart que você tem no mercado brasileiro. Sem dúvida alguma, se você tiver interesse, esse curso vai fazer toda a diferença na sua vida, eu tenho certeza absoluta disso. Que Deus te abençoe, meu querido.